O que aconteceria se você soubesse seu lugar no mundo? Seu lugar no mundo. Nova série de mensagens. Salve pessoal, você que está na sua casa aí hoje ou em algum momento da história participando com a gente desse momento, um momento difícil e novo para todos nós. Nós tivemos que nos adaptar a tudo isso, mas é um prazer poder entrar na casa de vocês como igreja do Senhor, aonde vocês estão, para a gente louvar, engrandecer e adorar o nome de Jesus Cristo juntos. Nesse momento de edificação, a gente vai continuar uma série que aqui na nossa comunidade nós fizemos nos últimos dias, nos últimos domingos. Estamos conversando sobre o seu lugar no mundo e hoje nós queremos continuar essa série. Se hoje talvez é o primeiro dia que você está tendo contato com a gente, as outras reflexões estão aí na nossa plataforma do YouTube, você pode acompanhar e você pode estar junto com a gente. Se você quiser os slides das pregações, também é só entrar em contato com a gente. Nós tivemos que nos últimos dias nos adequar a essa nova forma, mas um lema que nós temos usado, especialmente aqui na nossa comunidade nos últimos dias, é que os templos podem estar fechados, mas a igreja de Jesus continua em missão. Nós fomos criados para adorar o Senhor, o Deus Criador, Redentor e Provedor. Então é um prazer a gente poder estar junto, mesmo à distância. A gente sabe que esse período não vai durar para sempre, porque Jesus é o Senhor da história e daqui uns dias Ele mesmo vai nos dar a graça de poder estar juntos. Mas enquanto nós tivermos que ficar em casa, a gente quer que esse canal seja de bênção na sua vida. E nós temos algumas orientações para os próximos dias, para esse período de quarentena. A primeira igreja presbiteriana de Campo Grande continua a todo vapor, a gente continua trabalhando, só que online. Então nós temos hoje o nosso culto no mesmo horário, às 10h30 e às 19 horas. Amanhã à noite, pelo Instagram, nós temos a nossa reunião de oração. Daqui a pouco a gente vai soltar, mais tarde, a gente vai soltar uma caixinha para você colocar o seu pedido de oração. Um dos pastores, ou eu ou o pastor Rafael, nós estaremos conduzindo esse momento com um ou outro cântico, mas orando pelo país, orando pela nação, orando pelo nosso estado, orando pelas nossas autoridades, orando pela raça humana, orando por arrependimento e confissão de pecados. Nós estaremos com vocês amanhã, às 19 horas no Instagram, numa live, e a gente vai estar com vocês no @primeiraipcg.
Às quintas-feiras, como nós fizemos a última quinta-feira, você pode estar com a gente às 19h30. Nós estaremos aqui pelo Instagram e pelo YouTube fazendo uma live aí do nosso estudo de quinta e como a gente conversou com vocês, aos domingos às 10h30, às 19h, nós estamos ao vivo pelo YouTube. Então, se você quiser viralizar essa informação para abençoar o máximo de pessoas possível, é isso que a gente quer. Atendimento pastoral, a gente continua atendendo vocês, a gente sabe que é um momento e um período de muita dificuldade que o pessoal tem passado e a gente está à disposição, tanto eu, os presbíteros da igreja, ou o pastor Rafael, nós estamos à disposição para poder orar com você, mas a gente vai fazer isso remotamente, por telefone, por WhatsApp ou por, enfim, redes sociais, a gente está à disposição de vocês. Inclusive, se você souber de pessoas que estão passando por dificuldades agora, nesse período de quarentena, em casa, eu quero que você, por favor, encaminhe essas pessoas para nós. Vai ser um prazer, a gente está treinando também uma equipe, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Nós estamos treinando, começando a treinar agora uma equipe de conselheiros bíblicos para poder abençoar a vida dos cristãos, mas também abençoar a vida de tantas outras pessoas. E aí vem um chamado, se você quer ser um conselheiro bíblico, me procura inbox no Rômulo S. Barcelos lá no Instagram, ou você me procura pelo WhatsApp, se você é aqui da nossa comunidade, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, e os cristãos nesse exato momento precisam ser sal da terra e luz do mundo, e nós queremos abençoar a vida de pessoas. Gente, feita essa introdução, nós queremos continuar a nossa série de mensagens, Seu Lugar no Mundo. Nós conversamos com vocês, em primeiro lugar, sobre você contar a sua história e, na verdade, ver que a história não é sobre você, a história é sobre Cristo. A história não é sobre dinheiro, a história não é sobre economia, a história é sobre Jesus. Nós conversamos também sobre como enfrentarmos as nossas dificuldades e falamos de um grande juiz da Escritura chamado Gideão. Você pode acessar isso, mas nós precisamos entender que as nossas dificuldades vêm para nos aproximar um pouco mais do Senhor, e nós aprendemos isso, contando a nossa história com o foco de que a história não é sobre as nações, não é sobre os reis, não é sobre a nossa felicidade, mas sobre Jesus. Nós conseguimos enfrentar as nossas dificuldades porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Na última semana conversamos sobre exercer influência, e aí, como diria o Senhor Jesus, quem lê entenda. Pessoal, nós não programamos esse momento da história, mas mesmo nós não programamos esse modelo, esse tempo da história, a gente viu que Deus tem programado o nosso coração para isso. Vocês hoje podem ser influenciadores nessa cultura de desespero, nessa cultura de desânimo. Vocês podem ser influenciadores, especialmente vocês ouviram o Evangelho a vida inteira. Então, com toda certeza, muito do que Jesus ensinou para vocês, vocês podem influenciar essa sociedade nesse momento. Especialmente influenciem a sociedade dando um bom exemplo, ficando em casa. Eu começo hoje conversando com vocês sobre algo que nós falamos rapidamente na quinta-feira. Queria que você se focasse nessa imagem, nessa árvore e nessa frase. Perceba como a criação é fantástica, porque você percebe que num período de inverno, num período de quarentena, o que uma árvore linda faz? Ela se fecha dentro dela mesma, porque ela consegue ter a sabedoria que momentos em que para o lado de fora a dificuldade chega, é o momento em que ela precisa guardar todas as suas forças. Pastor Ricardo Agreste, pastor presbiteriano, nos ensinou isso há algum tempo. Você precisa aprender a discernir os tempos e as épocas, e entender que agora é um período de reclusão, é um período de ficar em casa, é um período de racionamento, é um período de manter a sua mente, o seu coração diante e na presença do Senhor. Aprenda a discernir isso. Esse momento vai passar, porque a graça de Deus está sobre nós, e nós conseguiremos viver com flores, frutos e muitas folhas para gerar sombra. Mas agora
Agora é momento de confiarmos no Senhor, ficarmos nas nossas casas, fazermos os nossos cultos domésticos e termos período para isso. Porque, pessoal, como nós temos conversado com vocês, percebam, a vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. Uma maratona são 42 quilômetros. E nessa maratona chamada nossa vida, hoje, nós podemos dizer que talvez estejamos no meio de uma grande subida. Nós estamos diante de um grande desafio, mas o que nós sabemos é que, então, para subir essa grande maratona, para subir essa grande colina que precisamos subir, precisamos sim nos preparar. Então tenha em mente que a perspectiva que você tem do futuro vai te dar forças para viver nesse momento. Nós somos seres eternos. O Senhor Jesus entregou a sua vida e ressuscitou por nós, para que você tivesse a certeza de que você também ressuscitará dos mortos. E a história não termina aqui. Mas, além disso, por favor, tenha em mente, Ele venceu o mundo. Então, hoje, converse com a sua alma como o rei Davi fez. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera no Senhor, confie no Senhor. Então é momento de redobrarmos a nossa confiança no Senhor. Mas, como nós temos conversado aqui, pessoal, eu somente posso responder a pergunta: o que eu posso fazer? Se eu puder responder a pergunta de que história eu faço parte. E como eu conversei com vocês, vocês não fazem a parte da história da felicidade, do prazer. Vocês não fazem parte da história, como Karl Marx, os marxistas, por exemplo, diziam, a história da economia e da luta de classes. Vocês não fazem parte da história como os humanistas poderiam dizer, dizendo, o ser humano é o centro do mundo. Vocês não fazem parte da história como a ciência diz, em que nós resolveremos todos os problemas a partir do nosso desenvolvimento tecnológico, que vai nos trazer qualidade de vida e vai nos trazer felicidade. Vocês não fazem parte dessa história. Vocês fazem parte da história de Jesus. E como é essa história, pastor Rômulo? Essa história tem 4 grandes atos, em que se respondem com 4 perguntas que eu preciso fazer para vocês. Se vocês se perguntarem, de onde eu vim? Por que eu estou aqui? Por que o mundo está desse jeito? E para onde eu vou? Você começa a descobrir qual história você conta da vida. Perceba, se eu disser para vocês que eu faço parte de uma história em que eu vim do nada, uma explosão me formou e eu vou para o nada, por que o mundo está desse jeito? A resposta é uma: acaso. Agora, por exemplo, um estudo que foi feito na quinta-feira, uma live de um biólogo brasileiro, se eu não me engano o nome dele é Átila, e eu não quero ser alarmista, mas eu prefiro ser realista. Alguns prognósticos, inclusive sérios, eles dizem que nós teremos talvez, pessoal, 2 milhões de mortos nessa epidemia no Brasil. Vocês têm noção do que é isso? O Espírito Santo tem 3 milhões de habitantes. É uma situação séria. E se eu contar a história dizendo que eu vim de uma ameba, que eu sou uma ameba que deu certo, que eu vou para o nada, por que talvez, se não mitigarmos isso, 2 milhões de brasileiros podem morrer? Porque é acaso, segundo a história que nos foi contada. Acaso. Se a história do humanismo for verdade, em que os seres humanos são o centro do mundo, for a que a gente conta, o que é que nós estamos dizendo? Que os seres humanos são o centro da existência humana. Pessoal, se uma simples gripe está fazendo isso com a gente, eu não preciso dizer para vocês que nós, os seres humanos, não somos o centro do universo. Porque nós não vamos conseguir responder essas perguntas. Por que estamos aqui nesse momento? Só que a história bíblica vai nos narrar uma longa
coordenada e ordenada história com 4 grandes atos. E isso você precisa ter muito bem articulado na sua cabeça e especialmente no seu coração, porque é sobre ele que vamos conversar hoje. A história bíblica é sobre o Deus Criador, que criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º ele descansou. A grande questão é que nós, raça humana, tentamos roubar esse reino do Deus Criador, num ato em que no jardim, em Gênesis capítulo 3, o que é que nós estávamos fazendo? Por favor, a gente não estava comendo uma maçã, gente. No jardim, a gente estava tentando construir um plano de autonomia. Nós estávamos olhando para o Deus Criador e falando para Ele: nós não precisamos de você, isso é queda. Nós nos desviamos do Deus Criador e dizemos: nós conseguiremos através da ciência, da tecnologia, do dinheiro, do comércio, dos nossos bens, do nosso padrão moral, nós conseguiremos viver. Só que uma gripe e um vírus que vocês não conseguem enxergar já demonstraram que esse plano é falido. É por isso que o Deus Criador mandou o seu Filho, Deus encarnado. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Jesus e o Antigo Testamento é toda a preparação, não para templos, não para Israel, mas todo o Antigo Testamento é uma preparação cerimonial, moral, civil, para a chegada de Deus, porque naquela noite natalina, Deus estava entrando na história, para cumprir o seu lugar, porque você já deve ter percebido quanto medo você tem. Sabe por que você tem medo? Você tem medo porque você é ser humano, porque você é caído e limitado, porque você foi feito para descansar no Deus Criador. Seres humanos não foram feitos para ser adorados, mas para adorar. Então Jesus entrou na história para tomar o seu lugar. Por isso hoje, deixa eu falar uma coisa com vocês. Se você está sentindo medo, bem-vindo ao time. Não se culpe. Deixa eu repetir, por favor. Se por acaso você está sentindo medo e ansiedade, não se culpe. Por quê? Porque você não é suficiente. O único suficiente é o Filho de Deus. Algumas doutrinas, alguns falsos apóstolos, porque apóstolo não existe no século 21, alguns falsos profetas têm dito que você não pode passar por esse momento com ansiedade e sofrimento. Ei, o Senhor Jesus no Getsemane estava angustiado. A ansiedade não pode tomar conta da sua vida, mas Deus encarnado teve medo. Deus encarnado no Getsemane antes de morrer teve medo. Então se você nesse momento passa por esse período, deixa eu dizer, o Senhor te conhece, o Senhor sabe. Então descanse em Jesus e na suficiência dele, porque naquela cruz ele estava entregando a vida dele para você. E nesse exato momento a raça humana está vivendo o tempo da redenção, em que a igreja, os eleitos de Deus, os selados pelo Espírito Santo, estão espalhados pelos 4 cantos da terra para proclamar as boas notícias. A boa nova não é que nós vamos viver eternamente aqui, mas a boa nova é que Jesus Cristo venceu o pecado, o diabo, a morte. Ele aplacou a ira do Deus Criador, ele nos perdoou e ele vai nos levar para o seu reino em glória. Paulo em 2 Timóteo capítulo 4 diz isso de uma maneira claríssima no verso 18 em diante. Meus irmãos, nós estamos no período da redenção, nós estamos no período em que a redenção realizada aconteceu na cruz, e agora a redenção, a salvação está acontecendo, porque agora por essa via, através de vocês que abençoarão a vida de pessoas, que falarão do Evangelho de Jesus, que pregarão arrependimento, fé no único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus, que realizou a nossa salvação naquela cruz, vocês podem ter paz, vocês podem ter consolo, e vocês podem ser um canal de consolo para os demais, porque o que nós aguardamos, pessoal, nós aguardamos novo céu e nova terra. O Senhor Jesus preparou esse lugar, Ele habita aqui, não em templos feitos por mãos humanas.
Mas vai chegar um dia, Mateus capítulo 25, Apocalipse capítulo 20, 21, 22, em que o Senhor Jesus rasgará os céus. Se nós estamos em pânico hoje por causa de um vírus e temos que ficar em casa, o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2 diz que todo joelho vai se dobrar quando o Deus, o Senhor Jesus, o Deus Redentor, rasgar os céus e vir ao nosso encontro, rasgar os céus e subjugar as nações, subjugar a grande nação americana, o grande império chinês. O Senhor Jesus vai subjugar todas as coisas e todo joelho se dobrará. A Nova Jerusalém descerá dos céus, não mais existirão vírus, bactérias, não mais existirá choro, ansiedade, morte, depressão. Ei, você faz parte dessa história. Você faz parte dessa história, a história que é construída e moldada pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, que antes da fundação do mundo olhou dentro dos seus olhos e te amou. Então hoje, nesse momento, eu quero, por favor, pedir que você redobre a confiança nesse Deus, nesse Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, o Senhor Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível, o Deus encarnado, nosso Senhor. Mas hoje, eu quero que você redobre a sua esperança, porque nós queremos conversar sobre você encontrar a sua vocação. A palavra vocação está na Bíblia várias vezes, porque é uma ideia de chamamento, né? Nós somos chamados por Deus. E eu não quero aqui, hoje, conversar sobre o que você tem que fazer. Eu quero conversar com você sobre você continuar encontrando o seu lugar no mundo e especialmente sobre a perspectiva do seu coração. Encontre a sua vocação. Pegue a sua Bíblia, se ela for de papel melhor, se ela não for, abra o seu celular, se você não estiver assistindo por ele agora. Pega o bloco de notas, quero pedir que você anote. Mas os slides vão estar à disposição de vocês, procurem a gente vai mandar os slides para vocês depois, para você poder acompanhar com a gente. Você faz as suas anotações, e eu quero conversar com vocês sobre o livro de 2 Crônicas, o segundo livro das crônicas dos reis de Israel, capítulo 33, nós vamos estudar dos versos 1 a 17, e eu vou conversar com vocês talvez sobre o pior rei que Judá teve, o rei Manassés. Reinou 55 anos, e aqui deixa eu fazer um breve panorama para vocês. Bom, a Bíblia começa com o jardim, a queda, o dilúvio e o chamamento de Deus para um povo, diante de todas as nações da terra. Em Gênesis capítulo 10, Deus resolve formar uma nação para ele, um povo que ele vai se relacionar de uma maneira distinta. Esse povo vai ser chamado em Abraão, Isaac e Jacó. Este mesmo povo vai ser exilado no Egito. De lá eles vão ficar 430 anos, a história de José. O problema é que eles ficam escravizados, porque Deus os abençoa, eles crescem muito. E Deus vai chamar o Moisés e eles vão voltar para a terra que Deus tinha prometido para Abraão. Bom, dito isso, Moisés leva o povo por 400 anos pelo deserto. Moisés morre e Josué entra em cena. Eles ficam guerreando, não conseguem vencer os reis por uma falta de diligência da parte deles. E não expulsam os inimigos de diante deles. E o livro dos Juízes vai nos falar que eles começam a viver junto com esses povos e não são diferentes desses povos, pelo contrário, eles são mais idólatras, eles são mais civilmente piores, eles são mais moralmente piores. E aí eu abro um parêntese, pessoal. Nós não olhamos para a escritura do Antigo Testamento e dizemos que ela não é necessária, porque nós, segundo o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 9, 10 e 11, nós hoje somos o Israel de Deus. As promessas de Abraão estão sobre nós, não promessas físicas,
mas promessas espirituais. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Isso é pacto. Nós somos aliancistas. Então, Deus continua tendo um povo que ele se relaciona de uma maneira diferente nessa terra, a igreja dele. Os salvos em Cristo Jesus, selados com o teu Santo Espírito. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Por isso é necessário nós olharmos para as histórias do Antigo Testamento e não idolatrarmos reis, mas nós percebermos que se nós não aprendermos com os erros do passado, nós cometeremos os mesmos erros. E o rei Manassés nos ensina como encontrarmos a nossa vocação. E aqui eu faço essa observação porque às vezes nós falamos bem assim: olha, é o grande Moisés, olha, é o grande Josué. Ei, caídos, pecadores, Adão, Abraão, o único santo por natureza é Cristo. Nós somos santos porque a santidade de Jesus foi atribuída a nós, uma vez que nós cremos e fomos justificados pela fé. Senão, seremos caídos de qualquer maneira. A nossa santidade é derivada de Cristo. Mas o que podemos aprender sobre encontrar a nossa vocação? Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. De onde aparecem os reis? Depois do período de juízes. O primeiro rei é Saul, que é rejeitado por Deus por ser um indolente. O próximo rei é Davi, um homem segundo o coração de Deus, cheio do Espírito, mas também pecador. Não era o grande rei Davi, era Davi que precisava de fé no Redentor. Davi unifica o reino e seu filho Salomão começa o culto e o templo. O problema é que os reis que vieram a seguir são como Manassés. A maioria esmagadora, 90% desses reis, focam-se no verso 2. Eles fazem o que é detestável diante do Senhor. E se vocês observarem o verso 10 da Bíblia de vocês, agora está escrito que Manassés fez com que o Israel pecasse, todo o reino pecasse. Porque um mau exemplo consegue contaminar tantas pessoas. Mas, pastor Rômulo, o que o Manassés fez? É simples, gente. Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergue altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos dos céus celestes e lhes prestou culto. Se você acha que acabou, não, vamos lá. Ele conseguiu piorar a situação. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Ele pegou o templo aonde o povo adorava e ele construiu altares lá. Mas calma, que o negócio piora um pouquinho mais. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Tinha altar e imagem de tudo quanto é coisa dentro do templo de Deus. Mas agora já começa a piorar mais ainda. Existia um deus na antiguidade chamado Moloque. E olha o que ele fez. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinnom. Esse era um sacrifício interessante, só para você entender o grau de depravação do povo. Perto da cidade de Jerusalém tinha um vale, e o que eles faziam? Eles aqueciam uma chapa de aço bem forte, começavam a rufar os tambores e jogavam as crianças lá em sacrifício ao deus Moloque, para ver se Moloque poderia fazer alguma coisa por eles. É isso que Manassés fez. Mas calma, não acabou por aí. Praticou feitiçaria, adivinhações e magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Calma, vai piorar. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, da qual Deus tinha dito a Davi, a seu filho Salomão:
neste templo e em Jerusalém que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, e se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis e decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações do que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Pessoal, a coisa aqui é séria. Qual é o problema de Manassés? Idolatria. Idolatria. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não sou idólatra, eu não adoro santo, eu não adoro imagem. Olha bem para mim, pessoal. Você acha que é disso que eu estou falando? Você acha que é desse tipo de idolatria que eu estou falando? Não. Eu quero convidar para a nossa conversa nessa manhã um rapaz chamado David Foster Wallace. Acompanhe comigo o que esse rapaz escreveu na década passada ainda. Não existe essa coisa de não adorar. Todos adoram. Nossa única escolha resume-se o que adorar. E talvez o que nos obrigue a escolher um Deus ou um objeto espiritual para nossa adoração. Seja que praticamente qualquer coisa que você o adore, o devorará vivo. Nós presbiterianos somos reformados e nós acreditamos numa coisa que Agostinho chamava de senso da divindade, que Calvino chamou de senso da religiosidade, ou senso da religião. David Foster Wallace era um ateu, porque ele se suicidou ainda em 2008. E o que David Foster diz é que não existe essa coisa de você não adorar. Nós não somos o Homo sapiens. Desculpa, nós não somos o homem que sabe. Os teólogos neocalvinistas holandeses nos chamavam de homem religioso, porque nós somos os homens que creem. Agora preste atenção, aquilo que você adora vai consumir você vivo. O que você adora vai te devorar vivo, vai te comer, vai te engolir. E deixa o David Foster Wallace falar um pouquinho mais com a gente. Acompanhe por favor comigo. Se você adora dinheiro e bens, se é sobre eles que coloca o verdadeiro sentido da vida, então você nunca terá o suficiente. Já se sentiu assim? Dá o final do mês e você acha que nunca é suficiente? Adore o seu corpo, sua beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio. Meninas, make-up. Será que é assim que vocês se sentem de vez em quando? Vocês que gastam todos os seus dias não buscando saúde na academia, mas buscando um padrão de beleza e moda? Você sempre, quando se olha no espelho, se sente feio? Adore o poder, e você terminará sentindo-se fraco e com medo, e precisará de muito mais poder sobre os outros para entorpecê-lo diante de seu próprio medo. Você já viu, por exemplo, alguns chefes que, ao invés de tratarem os seus empregados como cooperadores, tratam para oprimi-los? Isso é porque ele tem medo. Medo de perder o seu cargo, medo de perder a sua influência. Isso aqui está muito na moda, tá? Com os nossos influenciadores digitais. Uau, filosofia para os dias de hoje. Hoje a gente tem muita informação e pouca reflexão. Adore a sua inteligência, adore ser visto como esperto, e terminará sentindo-se estúpido, em fraude, sempre prestes a ser desmascarado. Mas o elemento traiçoeiro nestas formas de adoração é que elas são inconscientes. Você vive assim, mas não sabe. Então eu não estou falando de imagem, eu estou falando do seu coração. Por quê? Porque quem você adora demonstra
quem você é. Olha para mim, olha para você e olha para o Senhor nesse momento. Quem você adora? Quem você adora demonstra suas atitudes. Quem você adora demonstra quem você é. Então, qual é o convite para você achar a sua vocação de volta? Para o que você foi chamado? Para o que você foi chamado hoje? Pessoal, é tempo de reordenar a nossa adoração. É tempo de olharmos para dentro do nosso coração e perceber quem é que toma conta dele. Eu conversei com vocês aqui na quinta-feira dizendo que o coronavírus foi interessantíssimo, porque ele demonstrou a nossa fraqueza, demonstrou os nossos planos falhos, demonstrou o nosso egoísmo. Nós, raça humana, corremos para o supermercado para ficar cheio. A gente ficou sabendo de quem sabe que a cloroquina e que a hidroxicloroquina vai poder nos ajudar. A gente correu para a farmácia, não está preocupado com quem tem reumatismo e vai precisar desse remédio. Não estamos preocupados com quem tem malária e vai precisar desse remédio. Porque a gente demonstrou quem é o nosso Deus, o medo. A segurança é o nosso medo. Por isso hoje, o texto de Manassés vai nos ensinar a reordenar a nossa vocação. Anota isso, pelo amor de Deus. Você foi criado para adorar o Deus Criador. Você foi feito para adorar o Deus Criador. Quando a gente terminar aqui, abra o Catecismo de Westminster. A primeira pergunta: qual a finalidade do homem? Adorar a Deus. Seres humanos não foram feitos para ser adorados. Nós não temos condição de sermos adorados porque não somos deuses. O dinheiro não tem condição de ser adorado porque ele não é Deus. A ciência não tem condição de ser adorada porque ela não é Deus. E olha o que acontece com a idolatria. Manassés é um idólatra, ele não entendeu que ele foi um rei vocacionado e chamado para servir a Deus em todas as esferas, em toda a dinâmica da sua vida. Por isso, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia, porque, pessoal, idolatria mata. Idolatria a mata. Aonde está o seu coração hoje? O que é que tem te consumido vivo? O que tira o seu sono? É a segurança. O que é que tira o seu sono? O que te deixa perturbado? É riqueza. O que é que te gera medo extremo? Ei, você foi vocacionado para adorar o Deus Criador. E Ele possibilitou isso quando Ele se manifestou naquela cruz para te perdoar, para te dar uma nova vida. Você que não é crente está me ouvindo agora. A diferença do cristianismo não é necessariamente a mudança que foi feita dentro de mim, porque o evangelho não foi feito dentro de mim. O evangelho, a boa notícia é que Jesus morreu e ressuscitou no nosso lugar. Isso nos capacitou para podermos adorar em espírito e em verdade. Qualquer coisa que tome o lugar do Deus Criador é o meu ídolo. Eu posso fazer os meus filhos serem meus ídolos. Nesse momento de quarentena nós estamos preocupados. Será que meu filho vai morrer ou não vai morrer? Meu filho não é meu, ele é de Deus. Será que eu vou perder os meus pais? Meus pais não são meus, eles são de Deus. Será que eu vou morrer? Eu não sou meu, eu sou de Deus. A história é sobre Ele. Pessoal, idolatria mata, porque você perde o sono. Idolatria mata, porque a sua imunidade abaixa, tamanha angústia que você fica, porque nada pode sustentar a nossa fé. Idolatria mata. Então hoje, eu queria te convidar a reordenar a sua adoração, para você voltar para aquilo que você foi chamado.
Apocalipse nos fala de uma carta aos Efésios. Deus manda a gente voltar para o primeiro amor. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus Criador, do Senhor. Jesus é a imagem do Deus Criador. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, porque Ele é Deus com a gente, para a gente poder vê-lo. Ele se manifestou. Então, por favor, pessoal, converse com o seu coração hoje, converse com você mesmo, chame a Deus, chame o Espírito Santo para essa conversa, para você entender, e eu tenho certeza que a sua ansiedade vai embora. Filipenses capítulo 4, verso 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, ela pode e é maior do que o coronavírus, ela é maior do que o colapso econômico que nós podemos viver. Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, no verso 6, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus por meio da oração, da súplica e da ação de graças as vossas petições. E aí ele diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento de vocês, vai guardar o coração e a mente de vocês. Reordenem a sua adoração. A expressão adoração no Novo Testamento é a expressão proskinel, é a ideia de se ajoelhar, de se dobrar diante de Deus. A saída não está nos seus negócios, a saída não está no governo, a saída não está na ciência, a saída está na adoração ao Deus Criador, que se manifestou em Jesus Cristo, para a gente poder ter vida. Então eu estou te convidando aí para a cruz hoje, eu estou te convidando para você morrer, para você hoje declarar para Jesus assim, Senhor, independente das circunstâncias, eu quero entregar toda a minha vida ao Senhor. E aí você diz assim, pastor, eu já entreguei, eu sei, mas eu estou te convidando hoje a reordenar a sua adoração e voltar ao Senhor, de todo o seu coração, força, alma, entendimento, se dobrar a Jesus Cristo como o único Senhor, soberano. E aí eu quero convidar você, que um dos irmãos diante dessa crise, chegou para mim e falou assim, pastor, as pessoas estão tão loucas, e esse irmão trabalha com mecânica, e ele falou assim, o problema é que o pessoal não estava preparado para viver essa crise inteira que a gente está vivendo, e é verdade. E eu diria o seguinte, a partir de hoje, reordene a sua adoração, para que você esteja em constante manutenção, porque o seu coração precisa de manutenção. Deixa eu te explicar. Existe um tipo de manutenção que é uma manutenção preditiva. O que é isso? Eu tenho esse passador de slides e eu digo, ele vai durar 2 anos. Então eu sei, eu vou tentar trabalhar aqui preditivamente para que ele dure aí os 2 anos. Mas é uma boa forma, você sabe quanto tempo de vida útil aquilo dura, então você pode usar da melhor maneira possível. Existe uma outra manutenção, e essa é pior que a corretiva, né? Você espera quebrar, e depois que quebrou, e aí? O que eu faço? Quebrou, aí eu pego isso aqui, conserto, compro outro, fica mais caro, né? Fora que eu vou ter que parar a produção. Mas existe uma outra manutenção, que é a preditiva. E essa é ótima, porque eu vou sempre olhando, porque eu não estou preocupado se vai durar 2 anos, porque se eu conseguir usar da melhor maneira possível, se eu conseguir lubrificar, se eu conseguir abrir e fechar da melhor maneira possível, ele vai sempre funcionar na melhor capacidade, e não só funcionar na melhor capacidade, ele vai ter uma vida útil muito maior. Assim é o seu coração, você precisa manter ele preditivamente. Não adianta só olhar e falar bem assim, olha, eu tenho gás para crer em Deus durante 6 meses. Uau, que ótimo, e depois? Você quer preferir então ser corretivo? No momento do caos e da dificuldade, você tentar correr atrás do prejuízo. Brasileiro é assim. Ou
entender de uma vez por todas que nós estamos numa terra caída. O ser humano não é bom. O sistema, Apocalipse capítulo 18, que nós vivemos é a Babilônia. Viva de maneira preditiva, vigie o seu coração, para que os ídolos não comam e não devorem vivo. Reordene a sua adoração. Você foi vocacionado para adorar a Deus. Vigie todos os dias, o Senhor Jesus nos ensinou isso. Seja preditivo na sua vida com Deus. Seja preditivo na sua vida com a sua família. Seja preditivo na sua vida com seus irmãos. Pegue o telefone, ligue para o seu pai mais velho, para a sua mãe mais velha que está em casa agora. Seja preditivo. Comece agora na sua casa, se você não gastou tempo com isso ainda, orando com seus filhos, orando com a sua esposa ou com o seu marido. Comece a partir de agora a pegar toda essa carga que você tem, abençoe, seja intencional, fale com pessoas, seja preditivo. Seja preditivo. Nós vamos passar por tudo isso, pessoal. E eu tenho falado isso, a ciência daqui a pouco descobre uma vacina. Daqui a pouco um remédio vai chegar. E aí a gente vai falar o quê? Comamos e bebamos porque amanhã a gente vai morrer? A gente vai voltar a viver de uma maneira esdrúxula, sendo comido por ídolos o tempo todo, quando nada é suficiente, pessoal. Sejamos honestos. Manassés está ensinando isso para nós. O caos chegou na vida dele por isso e aqui. Se talvez não fosse o coronavírus, vocês estariam vivendo do mesmo jeito. O que eu quero dizer? A gente é mestre. A gente é mestre. Porque mestre, entenda que o conforto faz a gente abandonar muito fácil a vontade de Deus. Então, encontre a sua vocação. Você foi vocacionado para adorar. Adore. Só que aqui eu sei, talvez alguns de vocês digam assim: pastor, eu estou me encontrando nesses aí, eu preciso reordenar o meu coração. A beleza do cristianismo está aqui, pessoal. Jesus não está preocupado com o que a gente fez. Jesus está preocupado se a gente vai se render a Ele, porque Ele está pronto para dar sempre uma nova chance e um novo coração. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino. E assim, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Isso. O Senhor está pronto para nos ouvir. O Senhor está pronto para se relacionar conosco. O Senhor está pronto para nos perdoar. O Senhor está pronto para endireitar as nossas veredas. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor e Ele endireitará as veredas do seu coração. O cristianismo é sobre Jesus. A nossa vida é sobre Jesus. Eu quero convidar hoje a você reordenar o seu coração, voltando-se para o Senhor e reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos. Vocês que me ouvem agora, em algum momento da vida, pessoal, talvez alguns de vocês são de igreja há 10, 20, 30, 50 anos, mas não entenderam o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo vindo à terra, morrendo e ressuscitando no nosso lugar, e não sobre bater ponto em igreja. O Evangelho não é sobre cumprir leis, regras ou ordens. O Evangelho é sobre reconhecer que Jesus é Deus e eu sem Ele estava condenado ao inferno e estou condenado a uma vida longe do Senhor. A partir daí, eu quero dizer que o Senhor está de braços abertos para vocês, porque tudo começa no Deus Criador. Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de bondade. Olhe para o Senhor agora e veja o sorriso dele aberto para você, porque Ele está pronto para te amar, Ele está pronto para te perdoar.
Ele vai nos ajudar a passar por toda essa situação, pessoal. Tragam o coração de vocês para perto do Senhor. Briguem com a carne de vocês, briguem contra o pecado, briguem contra a idolatria, seja ela qual for. Senhor, Tu me sondas e me conheces, Salmo 139 que nós falamos aqui. Antes da palavra me vir a boca, o Senhor conhece. É tempo hoje de olharmos e falar: Senhor, aonde estamos depositando a nossa esperança que não é no Senhor? Senhor, aonde nós estamos caminhando que não é o Senhor? Volta, minha alma, volta para o Senhor. E aí, eu quero convidar você a encontrar a sua vocação, reordenando as suas ações. Perceba que Manassés vive. Depois disso, depois que ele reconheceu que o Senhor era Deus, depois disso ele construiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte do Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Uma vez que ele reordena a adoração, encontrar a sua vocação agora é reordenar as suas ações. Para que você está nessa terra, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga? O que você veio fazer aqui? Eu dei uma pausa de propósito. O que você veio fazer nessa terra? Por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? A sua vida é só um aglomerado de emoções? A sua vida é só um aglomerado de sensações? Sua vida é um aglomerado de atividades somente? É isso? O Deus Criador, o Senhor Jesus Cristo, tem mais para você. O Senhor Jesus Cristo quer que você e cada pedaço da sua vida seja para a glória dele. O Senhor Jesus Cristo quer que o seu coração transborde de alegria, transborde de gratidão, porque Ele está no domínio de todas as coisas, e Ele está aí com você agora, através do Espírito Santo. Reordene as suas ações, aproveite esse tempo em casa, volte o seu coração para o Senhor, aproveite esse tempo em casa, para dar um abraço na sua esposa, no seu esposo. Dentro de casa pode, na rua não. Aproveite esse tempo em casa, para conversar com seus filhos, para saber as angústias da alma deles. Aproveite esse tempo para começar a descobrir as riquezas da Escritura, que o Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aproveite esse tempo, reordene as suas ações, aproveite para amar aqueles que vão precisar. Pessoas vão ficar doentes, pessoas vão precisar de ajuda. Esteja fortalecido no Senhor, na força do poder dEle, porque você vai poder orar por pessoas, você vai poder aconselhar pessoas. Reordene as suas ações, reordene as suas ações, não ficando preocupado, não gaste demais, não seja egoísta nesse momento da história. Ajude quem vai precisar de você e creia, pessoas precisarão de você. Reordene as suas ações. Discípulos de Jesus foram chamados para amar o mundo, para amar o mundo em trevas e caído, para amar o próximo, para orar pelos inimigos, para perdoar. Reordene as suas ações. Altruísmo, galera, altruísmo pessoal, amar o mundo como Cristo amou. Reordene as suas ações, porque Ele amou a mim e a você. É tempo de incendiarmos o mundo com o amor do Evangelho, com o amor que brotou da cruz.
Chegou o tempo e o momento de você ser uma chama de Deus aonde você está. Espalhe o amor, espalhe intencionalmente a graça de nosso Senhor, reordene as suas ações como Manassés fez. Ele tinha feito o povo cair, mas agora ele está trazendo proteção, ele aumentou o muro, ele mudou, ele tirou a idolatria, ele trouxe a adoração de volta. Faça isso com você, com a sua casa e com quem você tiver acesso nesse momento. Como nós terminamos, eu termino aqui. O que eu levo para casa, pastor? Todas as semanas a gente termina com isso. O que eu levo para casa? Bom, primeiro uma pergunta. Você hoje é capaz de dizer aonde está o seu coração? Você consegue fazer isso? Você vai ver isso através dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações, das suas omissões, dos seus desejos. A partir daí você vai conseguir ver isso. Aonde está o seu coração? Quando você olha para alguém, a primeira coisa que você sente é inveja, seu coração está ali. Quando você olha para alguém, a primeira coisa que você pensa, sente é ódio, seu coração está ali. Quando você pensa nas contas para pagar, a primeira coisa que te dá é desespero, seu coração está ali. Quando você vê o jornal e a primeira coisa que você pensa é em desespero e morte, seu coração está ali. Aonde está o seu coração hoje? Porque nosso Senhor Jesus, Ele vai dizer que aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aonde está o seu tesouro hoje? Em Jesus? Na eternidade? Ou nas circunstâncias? Em Jesus? Na eternidade? Ou nas circunstâncias? Mas eu quero te dar uma boa notícia. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de reordenar. Hoje é o dia do Senhor Jesus entrar na sua casa, na sua vida, no seu coração, nas suas emoções. Hoje é o dia de você se ajoelhar aí. Nós estamos num dia hoje de jejum e de oração. Hoje é dia de você consagrar sua vida a Jesus, entregar-se a Ele, e o mais Ele fará.